Filho é filho, então filho não tem que carregar o que é do pai. Filho cuida da vida dele e olha para frente. Quando esse contexto está em prática, a ordem está em prática. Se a ordem está em prática, o amor flui. O amor não flui quando o filho se coloca numa posição de presunção, que é a palavra que Bert usa aqui. Então é como se eu me sentisse mais que meu pai por poder ajudá-lo. Eu não posso ajudá-lo, eu tenho que respeitar que essa culpa sim é dele, se aconteceu algo entre eles. Olá, saudações, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Instituto Pulsares, onde eu compartilho com você um conteúdo rico sobre as constelações sistêmicas. Eu sou o Milton, sou constelador, também sou professor do curso de constelação, formo aqui consteladores. E estamos falando sobre um dos principais livros de Bert Hellinger, que é Ordens do Amor. Então, se você perdeu a primeira parte, volta lá no nosso canal, encontra lá que tem a primeira parte do livro. E esse vídeo de hoje é a segunda parte, onde eu já começo trazendo um conteúdo muito rico, de grande valia para a nossa própria vida, para percepções sobre questões que acontecem na nossa vida. Então vão ter trechos que eu vou trazer a leitura para você aqui, e vão ter trechos que eu só vou explicar. Assim como às vezes você vai achar que eu estou lendo aqui, mas eu estou pulando algumas partes para não trazer, porque eu já elenquei dentro do livro os pontos mais importantes, então eu vou te trazer o conteúdo mais rico. E o nosso conteúdo rico, como eu disse, já começamos com o conteúdo rico de hoje, é onde Bert fala sobre a famosa dupla transferência. Então, já vou começar, como eu acabei de dizer, lendo uma parte aqui para você entender o que nós vamos falar sobre isso. A dupla transferência. Primeiro, a mulher começa se apresentando, né? Ela fala o nome dela, fala que ela é psicóloga, que ela tem um estado civil de divorciada, e aí ela comenta: isso é algo embaraçoso para mim, porque só fiquei 6 meses casada e fico em dúvida se devo considerar-me casada ou divorciada. E aí Bert Hellinger responde para ela: você já foi casado e esse fato não pode ser mudado. Ele pergunta: tem filhos? Não, não tenho. Por que vocês se separaram? Porque estava terrível. Tivemos pouco tempo para nos conhecer, decidimos nos casar rapidamente, então achei tudo terrível. Você achou terrível? E ele também? Eu me esforcei para tornar a situação terrível também para ele. E aí Bert faz uma pergunta, né? Quem foi a mulher raivosa do seu sistema familiar que você imitou? Aqui eu já trago uma reflexão que realmente acontece muito nas constelações, que Bert nos ensinou muito isso, né? A importante conexão com a pessoa quando estamos atendendo. Porque é nítido que ele mal começou a conversar com essa mulher, ele já faz uma pergunta como se ele soubesse de alguma história, como se ele já tivesse integrado ali dentro do sistema, né? E de fato é justamente isso que ele nos ensina, que todas as vezes que nós vamos atender uma pessoa, ao sentar ao lado dessa pessoa, ao estar próximo dessa pessoa, ao se conectar com essa pessoa, o primeiro processo do terapeuta é respeitosamente, humildemente, não olhar só para a pessoa e sim olhar para toda aquela família, para todo aquele sistema que integra. Quando eu faço isso antes de um início de um atendimento, é como se as percepções se ampliam e ao mesmo tempo se tornam mais objetivas e focadas. E aí ela responde, né? Olha, outra coisa interessante é que ela responde com segurança e rapidamente. Isso não é procurado no inconsciente dela, isso já vem nítido e claro. Ela responde assim: minha mãe, seguramente. Então, olha só, o Bert perguntou quem que ela estava imitando, ela já fala logo de cara: minha mãe. E aí, Hellinger coloca, né? Vamos procurar mais alguém. A pergunta é a seguinte: que mulher, em seu sistema de origem, tinha motivos para ficar com raiva de um homem? Quando acontece algo como você contou, a dinâmica que atua no fundo é a dupla transferência. Você sabe o que é isso? Ela fala que não. E aí, Bert dá um exemplo, e eu vou compartilhar esse exemplo com vocês aqui. Num seminário onde Jirina Prekov fazia demonstração da terapia do abraço, ela pediu a um casal que se abraçasse firmemente. De repente, a expressão da mulher mudou e ela ficou furiosa com o marido, sem que houvesse motivo para isso. Então eu disse a Jirina: veja como mudou a expressão dela, por aí você pode reconhecer com quem ela está identificada. Com efeito, ela havia assumido de repente a expressão de uma velha, de 80 anos, embora não tivesse mais de uns 35. Então eu disse à mulher: repare em suas próprias expressões. Quem é que tinha uma cara assim? Minha avó, respondeu ela. O que aconteceu com ela? Perguntei.
Ela respondeu: minha avó tinha um restaurante e meu avô várias vezes arrastou-a pelos cabelos no salão diante dos fregueses. E ela aguentou isso. Você pode imaginar como realmente se sentiu a avó? Ficou furiosa com o marido, mas não expressou esse sentimento. Foi essa raiva reprimida que a neta adotou dela. Essa foi a transferência do sujeito da raiva, da avó para a neta. Contudo, a neta dirigiu essa raiva para o marido e não para o avô. Essa é a transferência no objeto da raiva, do avô para o marido. Isso era menos arriscado para a neta, porque seu marido a amava e tolerava isso. Essa é a dinâmica da dupla transferência, mas ninguém será consciente dela. Então vamos lá, vamos entender isso de uma forma bem clara. É só você imaginar aqui realmente 4 pessoas. Então, lá atrás, quando os descendentes ainda não tinham nem nascido, podia estar acontecendo, vamos usar esse próprio exemplo do livro, em que um homem arrastava a mulher pelos cabelos, então um homem e uma mulher, e viviam essa dinâmica de agressão e consequentemente, de gerar essa raiva nessa mulher. Então, depois vem um descendente, e como essa raiva foi oprimida, foi excluída, o descendente ele quer incluir os excluídos. Então ela vai precisar incluir essa raiva. Quando ela inclui essa raiva, ela traz para dentro dela um sentimento que não é dela. Essa é a transferência. Então por que se chama dupla transferência? Porque aí eu preciso achar alguém que eu possa despejar essa raiva. E ela projeta essa raiva como se o marido estivesse fazendo a mesma coisa com ela. Então a dupla transferência, porque transfere do avô para o marido dessa mulher mais jovem agora. Por isso se chama dupla transferência. E isso já é um conteúdo muito rico, que às vezes nos faz perceber que estamos projetando em outras pessoas questões que não aconteceram nada, né? Às vezes é um garfo que cai na cozinha e já gera uma briga danada. Muitas pessoas muito comumente comentam assim: nós brigamos e não foi por nada. Esse por nada tem algo oculto, que às vezes a pessoa conscientemente, como o Bert fala aqui no livro, ela não percebe, ela não sabe, mas existe algo lá no inconsciente que está sendo projetado isso. Então, Bert faz essa explicação da dupla transferência e ele pergunta para a mulher, né? Aconteceu com você algo parecido? E ela responde, que eu saiba não. E aí ele fala, se fosse assim, você ainda estaria levando muito ao ex-marido. E aí ela ri, né? E ele comenta, apanhei você, né? Como se tivesse encontrado a questão. Aí ela fala assim, não, mas acabo de pensar que estou contente porque ele está bem. E aí Bert, mais uma vez, dá a explicação para ela. Isso acontece quando alguém se sente culpado, mas só na continuação do trabalho poderemos verificar o acerto de minhas suposições. Por enquanto, é só uma hipótese. E ele encerra ali, ele não dá continuidade no atendimento para ela. Ele percebeu que as coisas não estavam se encaixando muito bem com ela, ou talvez que ela estava um pouco recluída, e ele encerra assim. Isso é uma estratégia que Bert Helling utilizou, e particularmente eu também adotei essa estratégia nos meus cursos. Quando eu percebo que a pessoa ainda está um pouco freada, quando ela está um pouco ainda insegura, então eu deixo ela expor, mas não vou muito a fundo, porque a pessoa vai para casa muitas das vezes descansar, vai, enfim, no seu momento, né? E aí aquilo acaba atuando, poxa, mas eu preciso trabalhar isso, poxa, mas eu quero trabalhar isso. E no outro dia a pessoa volta com mais fome, com mais disposição, e aí, consequentemente, a constelação passa a ter mais força, que é o que acontece aqui. Bert acaba constelando essa mulher 2 vezes ao longo do encontro. Em seguida, Bert traz o assunto sobre a precedência da primeira mulher. Então aqui uma mulher chamada Gertrude, fala que é médica, que tem um consultório clínico, é solteira e tem um filho que vai completar 19 anos. Aí Bert pergunta, o que aconteceu com o pai dele? Faz uns 5 anos que meu filho não vê seu pai. O que há com o pai? Casou-se e tem 3 filhos do atual casamento. Há uns 5 anos teve ainda uma filha com outra mulher. Mas isso é problema dele. Faz 5 anos que já não falo com ele. Ele já era casado quando você o conheceu? Bert pergunta. Está casado agora pela 3ª vez. Naquela ocasião já era casado. Creio que pela 2ª vez e estava se divorciando. Eu o conheci nos tempos de escola, onde estivemos juntos. Depois, cada qual foi para o seu canto. Ele morava em outra cidade e lá se casou. Da primeira vez, casou-se por favor, para que uma mulher pudesse sair da Hungria. Depois, divorciou-se e casou-se outra vez. Isso não se faz. Não se pode casar por favor. Vocês tiveram um relacionamento íntimo antes do primeiro casamento dele? Ela responde, sim. Então você é a sua primeira mulher e tem precedência sobre as demais. É um sentimento agradável?
Sim, sim, mas difícil. E aí Hellinger pergunta, o que há de tão difícil nisso? É que agora já não tem uma necessidade absoluta de ter esse sentimento. Agora, não mais. E aí Bert responde, a precedência não depende do sentimento. Ah, não? E ele conclui, são realidades que subsistem independentemente do sentimento. Isso é um assunto muito forte, muito rico também, onde as pessoas podem compreender que às vezes acontece um relacionamento e independente do sentimento que se cria nesse relacionamento, ele tem uma força justamente pela hierarquia. O que é a hierarquia então? A hierarquia é a sequência. A primeira mulher de um homem vai ser sempre a primeira, isso não pode ser mudado. A segunda mulher, ela já tem um vínculo menor, porque o que as constelações demonstram é que justamente os primeiros vínculos, ou melhor, o primeiro vínculo é sempre o mais forte. Mas vínculo não tem nada a ver com sentimento, que é o que ele fala aqui. Então o vínculo pode ser rápido, ou seja, eu posso conhecer uma mulher e o que ele pergunta muitas vezes nos livros, né, houve um relacionamento íntimo, por quê? Porque a relação sexual cria um vínculo, por mais que não haja sentimento. Então, são coisas que criam um vínculo. A relação sexual, a agressão e, é claro, a relação contínua, né? Quando as pessoas passam a criar um sentimento, passam a mudar a vida delas em função da outra. Isso é a criação de um vínculo. Então, quando um casal, por exemplo, resolve morar junto, mas não está casado, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Afinal de contas, isso gera um vínculo? Sim, com certeza, a partir do momento que eles decidem morar junto. Muitas das vezes até não morando juntos, mas estando namorando, por exemplo, por muitos anos. Cada um morando na sua casa, namorando, pretende se casar, mas fica naquele namoro. Já vi casos de 10 anos namorando, né? Depois resolvem noivar e se casar. Então, nesses 10 anos, por exemplo, essas pessoas muitas das vezes mudaram muito suas atitudes em função dessa relação. Então é quando a relação cria um vínculo, porque a outra pessoa fez com que você mudasse a sua conduta, o seu destino, enfim, as suas atitudes, e é assim que se cria um vínculo. E quando se cria um vínculo, leva-se em consideração justamente as precedências, né? Então, muitos casais, por exemplo, têm problemas no casamento porque entendem que é o meu primeiro casamento. E aí a mulher, no inconsciente, ela acaba, ou melhor, no consciente, ela acaba tendo a sensação de que ela é a primeira. Mas esse marido já teve outra mulher, ou esse marido teve uma relação. Vamos supor que nós estamos falando aqui de 2 adolescentes, e de repente um adolescente teve uma relação com uma outra pessoa, mas não teve um relacionamento com ela. E aí depois disso ele conhece essa futura esposa, se casa e esse casamento começa a ter atritos. Por quê? Porque ela acredita ser a primeira. Então a partir do momento que ela se coloca no lugar dela, que é a segunda, é onde a hierarquia se encaixa, onde cada um ocupa o seu verdadeiro lugar. E aqui é o que ele comenta então nesse caso, né? Que ela veio primeiro. Por mais que ele se casou depois e se separou e daí casou com ela posteriormente, ela veio primeiro. Então ela ocupava o lugar de primeiro e talvez, possivelmente em função disso, que esse casamento não continuou. Acabaram aí se afastando. Então um pouquinho sobre a precedência da mulher. Esse é o conteúdo dessa página. E agora seguimos, né? O próximo assunto é a felicidade dá medo. Olha que interessante. Hellinger começa falando: vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa, porque traz solidão. No problema e na infelicidade temos companhia. Gente, é um trecho de 3 linhas que explica muito por que as pessoas gostam tanto dos telejornais que são costumeiramente chamados de pinga-fogo, né? Onde só se apresenta tragédias e coisas ruins. Gente mundo se conecta com isso. É a mesma coisa que acontece quando só acontece um acidente, né? Um acidente de carro, enche de gente em volta. Então é exatamente o que ele está falando aqui, né? Que nesses momentos as pessoas se conectam pela dor. Ele comenta algumas outras coisas e depois ele fala assim: pois, se fosse verdade o que eu lhe disse e você aceitasse como tal, você teria de mudar radicalmente. Então aqui ele está falando justamente para Gertrude sobre a questão da precedência da primeira mulher, quando ele fala sobre a realidade de independência do sentimento, né? Ela meio que não sabia disso, né? E aí ele traz depois sobre o fato da felicidade dar medo. Então essa mulher, ela continua
num sentimento com o marido como se ficasse com uma culpa pelo término, porque ela fez o relacionamento acabar. Essa culpa que gera uma sensação de tristeza, de dificuldade, e que faz com que ela fique amarrada a isso, né? Então, quando ele traz a solução, é simples, é fácil, e ela fica pensando, mas será? Sim, é isso, né? O será, na verdade, é justamente a intenção de permanecer na dor. Por isso que ele comenta aqui depois sobre a felicidade dá medo. E aí nós vamos para outro exemplo de constelação agora. A constelação de Hartmut. Um filho representa a irmã da mãe. Então aqui também eu vou pegar só algumas partes, né? Hartmut, ele começa dizendo que precisa se acostumar primeiro com a concentração das relações familiares. Aí ele fala que é um consultor de empresa e tal, e aí Bert pergunta, e o que você pretende aqui? Ele fala assim, gostaria de ver com clareza até que ponto devo envolver-me com relacionamentos de qualquer espécie. Tornei-me um perfeito eremita e tenho a sensação de estar perdendo com isso. Sinto uma grande capacidade de amar, mas não sei para onde dirigi-la. E aí Bert responde, vamos configurar agora sua família de origem. Sabe como funciona? Ele falou, não sei ao certo como se faz, mas tem um esquema na minha cabeça. E aí Bert responde, esse esquema está errado, com toda certeza. Ele só serve como defesa. Olha que interessante, né? Quem poderia representar seu pai? Então Bert já começa justamente colocando alguém para representar o pai dele. Aí ele fala assim, Robert poderia representá-lo, porque... Aí ele vai tentar explicar por quê, né? E aí Bert já corta ele. Não precisa justificar. Quantos irmãos você tem? E aí ele vai perguntando um pouco sobre a família e tal. E aí, lá embaixo o Bert fala assim... Quer dizer, minha mãe teve um outro pretendente que depois se tornou meu padrinho. E aí Bert percebeu que isso tinha uma ligação e fala assim, mais alguém que teria sido importante? Extremamente importante é o irmão da minha mãe. O que houve com ele? Minha mãe sempre quis viver com ele e também tentou moldar-me à imagem dele. Para quem é constelador sabe que isso é uma frase muito forte, né? Quando o próprio cliente fala uma frase dessa, nós temos muitas percepções, né? A mãe querer moldar o filho à imagem do tio. Então mostra assim o amor da mãe pelo próprio irmão, né? E querendo que o filho se tornasse parecido com ele. Isso tira muita força da criança, né? Isso faz com que a criança tire a sua própria essência, né? Porque é como se tivesse que ser parecido com ele, mas talvez eu fosse muito diferente, e aí gera uma frustração na criança, que não atende o desejo da mãe, que aí consequentemente não se sente amada, gera uma frustração na mãe, que olha para a criança e vê alguém diferente daquilo que ela gostaria que fosse. Olha quantos conflitos aí, né? E aí Hellinger pergunta, ele é pastor ou coisa parecida? Daí Hartmut responde, não, ele foi um ator muito conhecido. Ela queria viver com ele? Bert perguntou, né? Hartmut responde, ela realmente o preferia a meu pai. Olha só que forte, né? A mulher preferia o irmão ao próprio marido. E aí Hellinger comenta, vamos introduzi-lo mais tarde. Colocaremos de início o pai, a mãe, os irmãos, a segunda mulher do pai, a meia-irmã e o namorado da mãe. Então assim eles começam a configurar a constelação. Bem, para você que ainda não está acostumado com isso, vou fazer uma breve explicação. O que é configurar uma constelação? Aqui Bert ainda usava justamente a constelação estruturada, ou seja, ele estruturava as pessoas dentro do campo da constelação. Então ele colocava as pessoas e falava, fica aqui, vem cá, vira aqui, faz assim. E aí ele começava a perceber o que as pessoas estavam sentindo nessas posições. Isso ao longo dos anos foi se modificando, onde foi sendo perceptível a constelação que depois passou a se chamar espiritual, no sentido da pessoa entrar no campo e ter um livre-arbítrio desse movimento, né? Não tinha que ficar onde o constelador determinava. Mas esse livro é da década de 90, então ainda se fazia dessa forma. E aí ele estrutura, né? Coloca tanto o pai do Hartmut como a mãe, os dois bem de frente, e assim ele começa a desenvolver toda a constelação ali. E mais para frente, então ele coloca várias pessoas, né?
todas essas que eu acabei de mencionar, e mais para frente ele percebe a importância de colocar justamente o irmão da mãe. Quando ele coloca o irmão da mãe, é onde se percebe que existe um vínculo muito forte do irmão da mãe com Hartmut, ou seja, com essa pessoa que está lá constelando com ele. E aí, em determinado momento da constelação, Hellinger comenta para Hartmut, né? Que diz você desta configuração? Onde ele está praticamente encerrando a constelação, ele coloca todas as pessoas numa posição de costas para a mãe e para o irmão da mãe. Então, é como se o irmão da mãe e a mãe estivessem olhando numa direção e atrás dessas duas pessoas estivessem todas as outras que são o pai, a ex-mulher do pai, os outros irmãos de Hartmut e todos aqueles que estavam na constelação. E aí quando Bert pergunta para ele, ele fala assim: naturalmente não consigo mais reconhecer nela a situação real, mas talvez não seja este o objetivo. Essa solução teria funcionado se os filhos também tivessem colaborado, mas é justamente a solução que não aconteceu. Por isso, parece-me meio utópica. E aí Bert responde: comentários servem frequentemente para questionar e evitar a solução. Se você acompanha a constelação, você percebe que ali existe um movimento muito intrínseco, muito verdadeiro. Então aquilo é realmente a solução. Nós percebemos, consteladores que estudamos o significado desses movimentos, que a solução está clara, né? E quando a pessoa se recusa a ver aquilo, se recusa a aceitar, é diferente recusar de aceitar do que recusar de fazer sentido, né? Às vezes não faz sentido, aí sim o constelador vai ter que perceber por que não está fazendo sentido. Mas não é o caso aqui. É realmente a pessoa que estava um pouco... eu não concordo com essa imagem, né? É o que Hartmut quis dizer ali. E aí Bert fala que isso é só para evitar a solução. Eu só queria saber como você se sente quando vê isso. Essa foi a pergunta do Bert, né? Vou até repetir aqui para vocês perceberem, né? O que diz você desta configuração? Aí ele fala: naturalmente não consigo mais reconhecer nessa situação a real. Ou seja... eu também uso muito isso de perguntar o sentimento. O que você está sentindo? E às vezes eu pergunto o que você está sentindo e a pessoa responde questões assim: eu acho que tudo isso aqui está errado, eu acho que tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí eu olho bem para a pessoa e falo: mas o que você está sentindo? Aí que a pessoa percebe, ela fala assim: eu estou me sentindo incomodada. Então isso tem muita diferença, né? E às vezes... O constelador, por exemplo, que não estuda muito, ele pode cometer erros justamente em função disso, de escutar o que a pessoa fala: eu acho que está errado. E aí o constelador pensa assim: então vamos fazer o certo. Não é isso, porque às vezes o errado é justamente o que tem que ser trabalhado lá. O importante sempre dentro das constelações é o que você está sentindo. Isso tem uma riqueza maior do que o que a pessoa quer fazer, né? Que é bem diferente. E aí depois disso... Hartmut responde, sem nenhum entusiasmo, mas com esta sensação: pena que não foi assim. No fundo, eu deveria calar-me. Acredito que ele mesmo percebeu, né? E aí, Bert percebe a dinâmica da família e ele inverte a posição. Então, como eu disse antes para vocês, né? Imagina que o homem, o irmão e a irmã estão os dois olhando em uma direção e essa família está atrás deles. Aí Bert vai lá e pede para esses dois, né, casal não, porque é dois irmãos, pede para esses dois irmãos inverterem e ficarem de frente. Quando isso acontece, Bert tem uma percepção e ele fala para o grupo: essa mulher enganou o seu marido. A representante daí dá risada, né, a representante que ele fala que enganou. E aí Hellinger comenta: essa mulher enganou o marido porque não o quis. Por isso ela deveria realmente virar-se. Ela perdeu o direito de olhar nessa direção, ou seja, de olhar para a família. E aí Bert mais uma vez faz ela ficar de costas, mas dessa vez, em vez de ficar ao lado do irmão, ele coloca o irmão na frente dela, como se ela fosse a mãe do irmão, ele na frente e a família toda atrás dela. E aí ele pergunta: que tal assim? E aí a mulher responde: assim está certo. E aí é onde Bert traz a explicação e o fechamento, né? Exatamente, agora vocês podem ver com quem Hartmut está identificado. A mãe tem agora com seu irmão a mesma relação que tinha inicialmente com o filho mais velho. Hartmut está identificado com esse tio. E aí, nesse momento, um dos representantes sente um calafrio, né, pelas costas e traz a expressão pobre mãe, né? E aí Hellinger ainda comenta para o grupo:
Nessa família aconteceu um drama, sobre o qual nem o pai nem os filhos têm qualquer influência. Não sabemos por que isso aconteceu e não podemos interferir. Temos que deixar que a situação evolua. Para Hartmut, a única solução é ficar ao lado do seu pai. E aí Bert pergunta para ele se ele quer entrar na constelação, né? Se ele pode se colocar lá pessoalmente. Hartmut responde que sim, e ele ocupa esse lugar no quadro da família. E aí Bert tece alguns comentários e entre eles traz a frase: deixa-se penetrar pela nova imagem, apagando a antiga. Ou seja, realmente estar conectado com aquela imagem, porque agora ele está dentro da constelação e ele está tendo uma nova visão. E qual que é a nova visão? Normalmente a criança, num conceito sistêmico, ela tem a imagem de que papai e mamãe estão aqui atrás para cuidar justamente daqueles que vêm a posterior. E a dinâmica aqui acontece ao contrário. Hartmut está numa posição, o pai dele está ao lado dele e a mãe está lá na frente, ao lado do irmão, na frente do irmão. Então é uma imagem que muda todo esse conceito interno dele e ele faz perceber que o lugar dele talvez não é mais lá na frente da mãe, porque agora quem está lá é o irmão dela, o tio dele, e ele se coloca mais para trás e fica ao lado do pai, onde ele passa a ter força. E aí ele encerra a constelação de Hartmut. Bem, é isso aí, pessoal. Vamos continuar então. Agora outro assunto é a diferença entre identificação e modelo. Então, tem uma mulher que faz uma pergunta, né? Como foi possível acontecer no sistema de Hartmut uma identificação com o tio? E aí Hellinger responde: a mãe dele procurava inconscientemente alguém que representasse para ela, no sistema atual, o irmão que tinha renunciado no sistema de origem. E aí Hartmut faz um comentário, né? Porém, uma diferença: se minha mãe me induz a representar o irmão que perdeu cedo e que cheguei a conhecer, ou se eu mesmo tomo esse tio como modelo, o que não fiz, não são dois tipos distintos de identificação? Aí Bert deixa bem claro: não. Um modelo não é uma identificação. Um modelo eu tenho diante de mim, por conseguinte, estou separado dele. Por segui-lo ou não, sou livre. Porém, quando estou identificado, não sou livre. Geralmente, nem mesmo tenho consciência disso. Por esta razão, quando estou identificado, sinto-me também alienado de mim mesmo. Então aqui ele fala um pouco sobre identificação e eu vou te auxiliar a compreender isso. O modelo é bem diferente porque o modelo se traz numa pessoa viva. Então eu tenho como modelo meu pai, eu tenho como modelo, pode ser um grande profissional da minha área, pode ser, enfim, você vai ter a pessoa que você admira e cria como modelo e você tem uma distinção dela entre você. Você gostaria talvez de ser igual a ela, ter qualidades como ela tem, mas você tem essa nítida e consciente distinção, diferente de uma identificação. Estar identificado é trazer para dentro do teu corpo sentimentos ou sensações através do campo mórfico dessa pessoa. Com isso, não necessariamente essa pessoa precisa estar viva ou você precisa ter conhecido ela. Então, às vezes eu posso, por exemplo, estar identificado com uma ex-mulher do meu pai. Ou seja, de repente meu pai se casou, essa mulher morreu. Aí meu pai ficou viúvo, passa um tempo, ele se casa novamente com a minha mãe e eu nasci. Eu posso estar identificado com essa mulher. Aqui é onde também se confunde muito conceitos espíritas, mas em nenhum momento aqui nós estamos entrando nesse contexto. Nós estamos falando sobre a espiritualidade, que é um contexto do todo e não o espiritismo. Como isso acontece? Os campos mórficos nos explicam isso, a etimologia nos explica isso, porque se meu pai tem um relacionamento, a partir do momento que ele tem um vínculo, ele tem uma memória, essa memória está armazenada dentro do corpo dele, está dentro das células dele. Quando ele tem um filho, todas essas informações são transferidas para o filho. Então é onde eu herdo as memórias, as sensações que ele viveu com essa mulher. De repente ficou aí justamente a sensação de exclusão, porque ele perdeu ela, e aí eu posso me vincular a ela para que ele olhe para mim e de repente sinta de novo os sentimentos que ele viveu. Isso é criar um vínculo, né? Espero que você tenha compreendido e mais para frente nós vamos voltar a falar disso. Depois Bert tem um texto onde ele fala ter coragem de fazer o mínimo. Isso aqui é um grande ensinamento para terapeutas. Ter coragem de fazer o mínimo. Uma mulher pergunta:
Quer dizer que agora não preciso colocar também o lado materno da família para descobrir o que aconteceu lá? E aí Bert dá uma resposta bem intrínseca, né? Pelo amor de Deus, aonde é que você quer chegar? Hartmut não precisa disso, pois agora a solução está perfeitamente clara para ele. Hartmut já tem tudo o que precisa para agir. Nunca se deve ir mais longe do que a pessoa precisa para chegar à solução. Então, mais uma vez eu compartilho, né? Como eu disse, essa parte, ter coragem de fazer o mínimo, é um assunto muito importante para quem é terapeuta. Às vezes o terapeuta faz uma constelação muito séria, muito forte, muito profunda, muito tocante, só que ela durou 5 minutos. E aí, por que ela durou pouco tempo, ou porque ela foi rápida, enfim, a pessoa se sente endividada com o cliente, porque, poxa, o cliente me pagou, mas olha só, 5 minutos e já acabou. É por isso que Bert fala ter a coragem de fazer o mínimo, porque quando você percebe que você foi no ponto certo, que você trabalhou o que precisava ser trabalhado, é onde você encerra. E eu já tive a grata satisfação de viver essa experiência. Eu fiz uma constelação onde a pessoa que veio constelar tinha algumas dificuldades financeiras, até pediu para que eu parcelasse a constelação para ela no máximo possível para que ela conseguisse pagar. E quando foi começar a constelação dela, já aconteceu algo muito incrível, muito forte. Um homem levantou. Teoricamente, esse homem iria representar a ele mesmo, né? Então, eu iniciei a constelação falando, escolha alguém para representar você. Ele escolheu um homem, só que o próprio processo desse homem simplesmente levantar e entrar já foi diferente. Já foi sutil, já começaram a acontecer coisas ali, como, por exemplo, a troca de olhares. Eles já começaram a se olhar e era um olhar muito forte, muito conectado. E ele foi tirando coisas do bolso, foi com calma largando as coisas ali. Foi quando eu percebi que já estava acontecendo realmente algo mais intrínseco. E aí ele, em vez de entrar, o que normalmente acontece nas constelações, que a pessoa entra no campo e ela se coloca à disposição para perceber, né, qual é a sensação que vai vir, o que vai acontecer. A pessoa às vezes não sabe também o que vai acontecer, né? E aí essa pessoa, ela não fez isso. Pelo contrário, ela entrou e foi com objetividade bem na frente do meu cliente. E ela parou em frente ao meu cliente e se conectou profundamente no olhar dele. E nesse momento o meu cliente começou a chorar. E começou a chorar muito, e um choro verdadeiro que vinha da alma. Ele chorou tanto, e daí ele olhou para mim e falou, Milton, eu estou com vontade de me ajoelhar, eu posso? Eu falei, claro. E aí ele se ajoelhou na frente dessa pessoa, ainda chorando, e fez uma reverência. Quando ele terminou essa reverência, ele sentou. E quando ele sentou, eu falei, terminamos aqui. Isso deve ter durado, claro, aqui eu te contando, parece que foi rápido, mas deve ter durado aí uns 3 minutos. Né? Contando eu conto isso em alguns segundos, mas 3 minutos naquele momento pareceu uma eternidade. E aí eu falei, eu encerro aqui, e ele olhou para mim e falou assim, como assim, Milton? E a minha constelação? Eu falei, a sua constelação foi isso. Mas quem ele representava? Eu falei, não sei. Mas como assim, Milton? Então o cliente não entendeu e me questionou. Eu falei assim, confia. Porque foi perceptível para todos que estavam assistindo que havia acontecido um movimento muito intrínseco, muito forte, muito bonito, inclusive, mas não no campo da consciência, ou seja, ele não entendeu, mas lá dentro entendeu. Como diria Bert, a alma compreende, né? E eu encerrei ali, ele até num primeiro momento ficou um pouco, não diria revoltado, mas, né, Milton, quer dizer que eu paguei tudo aquilo por poucos minutos, né? E eu voltei a afirmar para ele, né, confia. Esse homem, inclusive, voltou depois de uns 2 anos para o meu espaço e falou assim, Milton, eu gostaria de fazer outra constelação. Eu falei, que legal, que bom, vamos lá, né? O que você precisa? Ele falou assim, bem, antes de te falar o que eu preciso te falar o que aconteceu. Naquela época eu te procurei para constelar meu casamento, meu relacionamento. Meu relacionamento terminou, nós nos separamos. Depois de alguns meses eu conheci outra pessoa, me casei. Hoje eu descobri o que realmente é o amor. Tenho uma relação maravilhosa com essa pessoa. E desde a minha constelação também a minha vida profissional virou do avesso. Eu troquei de profissão, meu trabalho novo começou a ser muito mais rentável do que o antigo. Enfim, aquela constelação mudou a minha vida. Então eu estou te dando um relato aqui, justamente de um exemplo, onde nós devemos entender que tem que ter coragem para fazer o mínimo. Se depois de ter feito esse movimento,
eu na sensação de dívida com ele, quisesse falar assim, ou tivesse falado assim, vamos agora então colocar você, teu pai, tua mãe, enfim, vamos ver aonde tem alguma... Não, aí perde toda a essência, perde toda a força. Porque o que tinha para acontecer foi justamente esse movimento que aconteceu ali com ele. Legal, gente? Seguimos para um novo contexto então. A individualização diminui a intimidade nas relações. Então, um trecho aqui que eu vou ler para você. Quando uma relação conjugal alcança o seu ponto culminante, que é o nascimento do primeiro filho, ela perde em intimidade e ganha em amplitude. Com isso, a relação se enriquece, mas a intimidade forçosamente diminui. Então aqui fica muito evidente, né, o que muitos casais relatam, que depois de ter um filho a relação conjugal muda. E sim, realmente muda porque não é mais um processo de intimidade entre o casal, e sim um processo de amplitude desse sistema que agora está se ampliando, que está crescendo. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso, né? Porque isso realmente é um movimento do inconsciente, onde é necessário diminuir a intimidade para que se enxergue melhor a família, para que tenha mais espaço justamente para a família. Depois Bert fala sobre a ordem precede o amor. Então o que Bert quer dizer com isso, né? É que a regra, ou seja, as ordens do amor, elas realmente vêm primeiro. Há um momento em que Bert comenta assim: as ordens são um jarro, o amor é o líquido. Ou seja, um líquido derramado, você não faz nada com ele. Um amor em desordem, você não faz nada com ele. Então, para que haja amor, e principalmente para que esse amor possa evoluir, para que esse amor possa crescer, ele precisa estar em ordem. Então, por isso a ordem vem primeiro e depois vem o amor. Isso na prática significa assim, de uma forma bem simples, eu vou te exemplificar aqui. Se eu tenho algum conflito com a minha mãe, eu cresço um adulto emaranhado, eu encontro uma mulher, eu vou me casar com ela, mas o amor está fora de ordem. Porque enquanto eu não resolvi a minha questão com a mãe, eu vou projetar nessa esposa o meu conflito. E aí nós vamos ter uma relação de mamãe e filhinho, onde eu vou me comportar como uma criança para ela fazer tudo para mim. E esse comportamento não é um comportamento infantil não, tá, gente? Às vezes é um adulto muito bem resolvido como adulto, parece aquele homem, por exemplo, forte, seguro, e às vezes até machista, porque ele vai chegar em casa e vai dar ordens para a mulher. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E a mulher faz. E aí entra um constelador e olha para aquilo e vê, é a mãe fazendo tudo para a criança. Então percebe que não necessariamente vai ter uma conduta ou uma personalidade infantil, mas é onde vai, sistemicamente falando, nós vamos perceber que a mulher faz tudo para o homem, né? É onde o amor está fora de ordem. Então qual seria a ordem? Eu resolvo as questões com a minha mãe, ou eu trato isso, né? Tratando isso, eu passo a olhar para a esposa como esposa, e aí ela não é maior nem menor, ela é igual, e de igual para igual nós podemos ter uma relação que tem força, ou seja, onde o amor verdadeiro vai fluir. Olha que importante esse conteúdo, né, gente? Depois Bert fala sobre a ordem da origem, né? Nesse comentário, ele está explicando para as pessoas uma das mais importantes ordens do amor, né? A hierarquia. Então, a pessoa faz uma pergunta lá para ele, como é que funciona isso, e ele explica. Quem entrou primeiro num sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Entretanto, os sistemas também possuem entre si uma hierarquia, que nesse particular é invertida. O sistema novo tem precedência sobre o antigo. Vamos lá, vamos entender isso. Primeiro ponto que é importante entender. O que é um sistema, né? É um grupo de pessoas que tem vínculo. Então você nasce dentro de um sistema porque você tem um vínculo genético com essas pessoas, um vínculo sanguíneo com essas pessoas. Só que dentro daquele sistema já existem pessoas que não têm um vínculo sanguíneo, mas que fazem parte daquele sistema. Como, por exemplo, os ex da mãe, as ex do pai, são exemplos de pessoas que não têm vínculo sanguíneo, mas que fazem parte.
E eu nasci dentro desse sistema, então quando eu nasci dentro desse sistema eu passo a fazer parte dele, mas quem chegou primeiro tem precedência. Quem chega depois de mim, eu passo a ter precedência. Então quem pode chegar depois de mim, por exemplo, né? Pode meus pais terem mais um filho, pode meu pai de repente fazer uma associação com uma pessoa e o sócio dele passa a fazer parte da história de vida dessa família, consequentemente ele vem a ter um vínculo com esse sistema. E assim, eu tenho, por exemplo, precedência dessa pessoa, e aí independente de idade, porque se meu pai faz um negócio que influencia toda a minha família, eu sou ainda uma criança, ou seja, eu ainda dependo, ainda estou atrelado ao meu pai e à minha mãe. Meu pai faz um negócio ali e gera uma consequência em que muda a questão familiar. Essa pessoa com quem ele faz negócio, então passa a ter um vínculo dentro da nossa família, porém eu tenho precedência, por mais que eu sou uma criança e essa pessoa com quem meu pai fez o negócio pode ter lá seus 50, 60 anos, eu tenho a precedência porque eu cheguei nesse sistema antes que ele. Então essa é a regra da precedência. Eu estou dando um exemplo mais atípico aqui justamente para explicar, porém é importante você perceber nessas relações mais próximas, né? Um casal, os filhos, os tios, os irmãos, enfim, é só você perceber quem chegou primeiro. É como se quem chegasse por último não pudesse desrespeitar quem chegou primeiro. E quando você entende essa consciência sistêmica, você percebe que isso não está, como eu disse agora há pouco, associado unicamente à idade, porque às vezes você vai ser mais velho, mas tem alguém que é mais novo e tem maior precedência que você. E aí tem que respeitar isso também. E aí existe aqui o que ele comentou, né, que os sistemas também possuem entre si uma hierarquia que nesse particular é invertida. O sistema novo tem precedência sobre o antigo. Quando acontece isso? Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que um homem se casa com uma mulher. Então ele criou um sistema. Aquele homem e aquela mulher são agora um sistema, duas pessoas. Esse sistema tem... Vou enriquecer um pouquinho mais o sistema. Tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos. E aí, por algum motivo, esse casal se separa. Então, quando esse casal se separa, a mulher ou o homem, tanto faz, vai lá e se casa com outra pessoa. Quando se casa com outra pessoa, é um outro sistema. E aí, Bert fala assim, ó, os sistemas, eles estão interligados entre si, mas aí a regra é ao contrário. Por que ao contrário? Porque agora esse novo casamento ele tem mais hierarquia que o antigo. A regra é, vamos voltar, quem chegou primeiro tem precedência, lembra? Então, eu me caso com uma mulher, essa relação tem uma família aqui, mas por algum motivo eu me separo e vou lá e me caso com outra mulher. Aqui a regra é invertida, quem chegou primeiro não tem mais a precedência. Quem chegou por último tem a precedência, por quê? Porque aqui tem a força onde eu vou dar continuidade ao sistema, onde eu vou dar continuidade a uma família. E por isso, esse novo sistema tem uma hierarquia maior que o sistema antigo. A primeira mulher continua sendo a primeira mulher, a segunda mulher é a segunda mulher. E essa hierarquia não muda. O que muda é o sistema atual sobe um degrau de hierarquia perante o sistema anterior. Espero que você tenha compreendido. E se você não compreendeu, escreve aqui, deixa sua dúvida, comenta que eu vou ter um grande prazer de falar mais sobre qualquer um dos assuntos que nós estamos falando aqui. E aí Bert faz um outro conteúdo aqui sobre a precedência do primeiro vínculo, né? Eu vou direto ao ponto principal aqui, onde ele tem um contexto importante. O primeiro vínculo de uma pessoa tem precedência sobre o segundo, independente da qualidade da primeira ligação. Isso significa que o segundo vínculo prende menos que o primeiro. A profundidade do vínculo vai, portanto, diminuindo de relação em relação. Entretanto, vínculo não significa amor. Pode acontecer que num segundo relacionamento o amor seja maior, apesar de ser menor o vínculo. A profundidade de uma ligação pode ser avaliada pelo peso da culpa que se sente ao desprender-se. Ao desprender-se de uma segunda ligação, sente-se uma culpa menor do que da primeira. Não obstante, o segundo sistema tem precedência sobre o primeiro, conteúdo que eu acabei de te explicar. E aí, ainda sobre hierarquia, Bert dá um exemplo.
Quando um filho tenta expiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre numa presunção, mas a criança não se dá conta disso porque está agindo por amor. A criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Só na idade adulta, quando chega à razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. O que significa isso? Meu pai se separou da minha mãe. Meu pai se sentiu muito culpado porque o casamento não deu certo. Inconscientemente eu me conecto com a culpa que ele sente e eu passo a carregar essa culpa. Eu não sinto esse peso quando criança, eu vou sentir esse peso quando adulto. Quando adulto eu tenho sobrecargas porque eu estou carregando a culpa do meu pai. Por que essa criança, quando era criança, quis carregar a culpa do pai? Por amor. Percebe que aqui fica evidente explicar o que é o amor fora de ordem. Porque qual que é a ordem correta? Filho é filho, então filho não tem que carregar o que é do pai. Filho cuida da vida dele e olha para frente. Quando esse contexto está em prática, a ordem está em prática. Se a ordem está em prática, o amor flui. O amor não flui quando o filho se coloca numa posição de presunção, que é a palavra que Bert usa aqui. Então é como se eu me sentisse mais que meu pai por poder ajudá-lo. Eu não posso ajudá-lo, eu tenho que respeitar que essa culpa sim é dele, se aconteceu algo entre eles, por exemplo. E é justamente nesse contexto que Bert traz um tópico aqui onde ele fala sobre a proteção da intimidade. Uma criança jamais tem o direito de saber o que pertence à relação dos pais. Isso não lhe diz respeito. Da mesma forma, o que pertence à relação do casal jamais diz respeito a terceiros. Quem revela assuntos de seu relacionamento íntimo comete uma quebra de confiança com sérias consequências, pois a relação se rompe. Olha que incrível isso, né? Então, às vezes, o casal tem uma relação íntima, a esposa vai lá no salão de beleza e acaba tecendo comentários sobre o que aconteceu na relação íntima deles. Nesse momento, quebra-se a confiança. Nesse momento, sem que eles saibam conscientemente, um passa a desconfiar mais do outro, porque houve uma quebra de confiança. O que é íntimo pertence exclusivamente às pessoas que assumiram um relacionamento e deve permanecer como um segredo para outras pessoas. Por exemplo, um homem não deve contar à sua segunda mulher coisa alguma que se referia ao seu relacionamento íntimo com a primeira. Tudo que pertence à relação do casal deve ficar protegido como um segredo entre o homem e mulher. Quando os pais contam aos filhos algo sobre o assunto, é muito mal para os filhos. Então, o que é do casal fica entre o casal. Tem aquela frase, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Eu diria que o que acontece dentro do quarto do casal fica dentro do quarto do casal. Isso traz saúde para esse casal. E aí Bert traz um exemplo sobre a precedência do divórcio. Então um participante primeiro faz a pergunta, né? O que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam: por que vocês se separaram? Olha que rico esse exemplo aqui que você de repente pode estar vivendo ou conheça pessoas que se enquadram nessa dinâmica. Então Bert dá a resposta. Deve-se dizer a eles: isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais. O que se desfaz é somente a relação de parceria. Não se deve perguntar aos filhos com quem querem ficar. Serão forçados a decidir entre seus pais, a favor de um e contra o outro. Os pais devem combinar entre si com quem ficarão os filhos. E aí o participante faz uma outra pergunta. Não é verdade que muitos pais procuram desculpar-se diante dos filhos, contando-lhes o que não funcionou em seu relacionamento? E aí Bert responde: tomem como princípio que as separações acontecem sem culpa. São, via de regras, inevitáveis. Quem procura pelo culpado ou pela culpa em si ou no parceiro, recusa-se a encarar o inevitável. Procede como se pudesse ter havido uma outra solução. E não é verdade. Separação são consequências de envolvimentos, e cada parceiro está enredado da sua própria maneira. Por essa razão, em minha prática terapêutica, jamais procuro saber quem ou que poderia ser culpado pelo fato. Digo a eles que acabou e que agora enfrentem a dor por ter acabado, apesar das boas intenções iniciais.
Quando enfrentam a dor, conseguem separar-se em paz e resolver de comum acordo o que precisa ser resolvido. Em seguida, cada um fica livre para o próprio futuro. É assim que procede. Isso alivia a todos. E aí o participante ainda tece mais um comentário. Quando os casais revelam aos filhos sua intenção de se divorciarem, o primeiro impulso das crianças era sempre pensar que elas tinham feito algo de errado e que os pais estão se separando por causa disso. E aí Hellinger responde: quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Ficam aliviados quando sentem lhes dizer: nós, como casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser seus pais e você continua a ser nossos queridos filhos. E aí, um último comentário de Bert. Mas existe uma outra coisa importante com relação ao divórcio. Depois da separação, os filhos precisam ficar com o progenitor que mais respeita neles o outro. Eu acho isso também muito rico. Muitas pessoas normalmente levam a crença comum de que o filho precisa ficar com a mãe. E Bert aqui nos mostra, e eu também já vi isso em muitas situações, em que tem que ficar com aquele que tem mais força. E normalmente aquele que tem mais força não critica o outro. Então ele tece justamente dessa forma, né? O progenitor que mais respeita nele os outros. Ou seja, não é aquela mãe que vai ficar com o filho e vai ficar falando mal do pai. Ou vice-versa, o pai que vai ficar com o filho, com a filha, e vai ficar falando mal da mãe. Ah, porque a tua mãe isso, porque o teu pai aquilo. É esse o grande erro que muitas famílias cometem. Então o ideal é aquele que tem a tendência de falar menos do outro, principalmente falar mal, né? É onde a criança deve ficar. Bem, pessoal, vamos encerrar aqui então a nossa segundo vídeo, né, sobre o livro Ordens do Amor. Espero que você tenha gostado. Por favor, inscreva-se no canal aqui, comenta, curta, compartilhe com mais pessoas, que você sabe que esse conteúdo pode enriquecer a sua vida. E eu te aguardo aqui na próxima semana com mais conteúdo. Um forte abraço e até lá.